nós vamos fazer uma série de séries de mensagem. Ou seja, nós vamos estudar um pouco aqui aos domingos, todo aquele ambiente pós-exílio e também depois no exílio. Ok? Então nós vamos trabalhar esse período e nós vamos entender como Deus estava lidando com a história, com o drama das pessoas, e nós vamos passar por vários assuntos muito importantes para o nosso dia a dia, muito importante para o momento que a nossa igreja está passando. Então o Senhor nos deu essa direção e nós vamos partir por esse caminho. Amém? Você pode se colocar em pé para nós lermos a palavra do Senhor? 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, você pode abrir, eu espero você. Se você está com Bíblia, traga a tua Bíblia, abra a tua Bíblia, como eu tenho feito todo culto. Se você não tem o costume de trazer a tua Bíblia impressa para a igreja, traga a tua Bíblia de papel para a igreja. Isso vai te ajudar muito a diminuir as distrações, a você não precisar usar o seu celular. Não tem problema se você gosta, eu gosto de usar o aplicativo, não tem problema, não tem problema. Só certifique-se de você não perder e não se distrair ao estar no culto com o teu celular. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1 até o 11. Nós vamos começar lendo apenas os 11 primeiros versículos, mas vamos falar do capítulo todo. Assim diz a palavra do Senhor. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi seu pai havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhes viraram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com os teus próprios olhos. Porque eis que os vossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas mulheres foram para o cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, ó Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Pai, que é santa. Nós cremos, ó Deus, e pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê graças, ó Deus, para que nós possamos viver a Tua palavra, que é santa, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão. Irmãos, eu chamei essa série de Lá e de Volta Outra Vez. E é importante porque a história de Israel, ela sempre foi marcada por exílios, sempre foi marcada por Deus dispersando, trazendo juízo sobre o seu povo, mas nunca deixando de cuidar, nunca deixando de pastorear o seu povo. Nesse primeiro domingo, eu quero falar com vocês sobre de volta ao culto. E eu queria começar fazendo uma pergunta para a igreja, uma pergunta para o meu coração, para o teu coração. Quais são ou o que são as nossas prioridades? Se eu perguntar para você assim, quais são as tuas prioridades? O que você responde para mim? Quais são as tuas prioridades? Talvez alguns aqui vão dizer assim: olha, minha prioridade é tomar o meu remédio, porque se eu não tomar o remédio, está tomando certinho, né? Olha, a minha prioridade é... Quais são as tuas prioridades?
Quais são as tuas prioridades? O que vem em primeiro lugar na tua vida? E eu não estou falando isso dentro daquela ideia de prioridade, não, Deus em primeiro lugar, família. Não vou nem terminar a frase. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando ao que você recorre primeiro, ou o que é mais importante para você. Nós estamos numa semana onde a internet está fervorosa, a igreja está fervorosa, porque é pecado mudar o culto de horário, tira o culto da noite, põe de manhã, a Copa é do mundo. Não, a Copa é do mundo porque países de todo mundo participam. Então a gente fica nessa discussão, mas o que é prioritário para nós? Uma outra pergunta nesse momento de introdução é: o que você faria se você soubesse que algo de ruim está para acontecer na tua vida? Ou o que você faria se você tivesse a plena consciência de que está acontecendo uma tragédia ou uma coisa muito ruim na sua vida? Quando você leu comigo aqui a história de Ezequias, você percebeu que em nenhum momento o texto está falando de guerra, está? Mas o que o autor, o que o redator de crônicas, o que o cronista não está nos falando nesses primeiros versículos, é o que está acontecendo em Judá. Deixa eu contar essa história para vocês. O pai de Ezequias se chamava Acás. Acás foi um dos piores reis que Judá havia tido. Ele havia fechado as portas do templo, porque ele havia tido derrotas militares, batalhas que ele perdeu. E sabe o que ele fez? Ele pensou assim: se eu perdi a batalha para os inimigos, e os inimigos adoram aqueles deuses estranhos, então eu vou adorar aqueles deuses estranhos, para ver se eles também me dão vitória. E Acás então, ele sacrificou aos deuses antigos, aos deuses pagãos. Acás então, ele construiu estátuas. Acás sacrificou o filho a Moloque. Acás fez barbaridades, e a coisa mais horrorosa de todas: Acás ordenou que as portas do templo, as portas da igreja fossem fechadas. Ele destruiu os utensílios sagrados. Ele mergulha a nação toda numa idolatria terrível. Então as derrotas militares foram cada vez piores e piores e piores. Então, quando Ezequias ele se assenta ao trono, esse é o contexto: uma nação mergulhada em idolatria, uma nação que vivia derrota após derrota, porque o seu rei havia mandado fechar as portas do templo, havia destruído a casa do Senhor, havia destruído os utensílios santos da casa do Senhor. O reino do norte estava à iminência de ter a sua próxima derrota para a Síria, e ser levado para o cativeiro em Samaria. Então, meus irmãos, o contexto de Ezequias, ele tinha muita coisa a ser feita. Ele tinha que planejar vitórias, ele tinha que planejar exércitos, ele tinha que tomar cuidado porque o norte estava descendo para capturar ele tinha que cuidar do reino todo, ele tinha um monte de coisa para fazer. Mas, olha que interessante, a primeira coisa que ele faz, ele olha para o Senhor primeiro. A prioridade de Ezequias, mesmo no meio de uma calamidade, não é estabelecer exército, olhar para a batalha ou fazer qualquer outra coisa. Mas ele faz o quê? Vamos olhar para a palavra do Senhor? Então eu quero falar com vocês hoje sobre Deus restaura um povo. Deus restaura um povo que aprendeu a viver com as portas fechadas para Ele. Deus restaura um povo que infelizmente aprendeu a viver com as portas fechadas para Ele. E a pergunta que surge, e precisa surgir no meu e no teu coração diante desse texto é: como? Como Deus restaura esse povo? Como Deus pode restaurar a mim e a você quando nós fechamos portas para Ele em nossas vidas? Em primeiro lugar, Ele restaura o templo e o culto. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui:
No primeiro ano, eu sei que tá pequeno e está claro, então se você quiser olhar pela tua Bíblia, no primeiro ano do seu reinado, presta atenção nisso, no primeiro ano do seu reinado, vírgula, no primeiro mês. O que isso diz para você? Para mim, prioridade. É como se o cronista quisesse dizer para mim e para você assim, ó, o primeiro ato do mandato de Ezequias foi estabelecer de volta o templo e o culto ao Senhor. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Ele reformou, ele reconstruiu. Ele trouxe os sacerdotes, os levitas, reuniu-os na praça leste e disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmo e santifiquem a casa do Senhor, Deus dos seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o abandonaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhes viraram as costas. Como eu disse então na introdução, a casa havia destruído, o pai dele havia destruído e mandado fechar as portas da casa do Senhor. Mas olha que interessante, a primeira coisa que Ezequias percebe é: a casa do Senhor precisa estar aberta, reparada, purificada, reorganizada. A fala de Ezequias, ela revela o estado interior da nação. Nós não estamos falando de muros e paredes e portas, nós estamos falando do coração da nação. Porque o que ele fala no versículo 6? Os nossos pais abandonaram o Senhor, os nossos pais viraram o rosto para o Senhor, eles fecharam as portas da igreja, as lâmpadas foram apagadas, deixaram de trazer holocaustos e ofertas ao Senhor. O que o texto está mostrando para mim e para vocês, meus irmãos, é que muitas vezes em momentos de batalhas, em momentos de dificuldade que nós passamos, nós somos muitas vezes levados pelo nosso coração pecaminoso a fechar as portas para a nossa vida com Deus. Quando nós passamos por uma enfermidade, por um problema na família, ou por uma situação financeira, uma situação no trabalho, ao invés de nós nos apegarmos mais ao Senhor, o que nós fazemos? Nós fechamos as portas. Foi isso que o rei Acaz havia feito. Diante da batalha, diante das derrotas, diante das lutas, ele fecha as portas para o Senhor. Eles deixaram de sacrificar ao Senhor. É uma nação que mantém a aparência de nação, mas que perdeu a essência da vida espiritual como povo de Deus, como povo da aliança. Então a restauração, ela começa com o abrir as portas da casa do Senhor. É interessante, irmãos, porque eu estou falando para você aqui um monte de história, um monte de dados históricos, contando história para você, mas você percebe o quão atual é esse texto para o meu e para o teu coração? Você percebe isso ou não? Você percebe que eu e você fazemos a mesma coisa? Você percebe que nós fechamos as portas da casa do Senhor? Ou que nós fechamos as portas para o Senhor nas nossas vidas? Esse texto, ele é muito atual. Sabe por quê? Porque nós achamos que nós podemos manter a nossa religião, entre aspas, porque nós não temos religião, sem nós estarmos dentro da casa do Senhor. Não, mas eu posso assistir o meu pregador pela internet, eu posso estudar na minha casa. Você não sabe, Caio, eu pago R$99 por mês no GPT. Ah, é? Só que tem uma coisa que só Deus autorizou só a igreja a fazer. As pessoas podem abrir canal no YouTube, podem abrir canal no Instagram, podem pregar, podem falar o que elas quiserem, mas tem uma coisa que só a igreja de Cristo pode fazer: ministrar os sacramentos. E sem sacramento, eu não sei para onde nós estamos caminhando. Santo Agostinho diz que os sacramentos visíveis são a visibilidade de coisas espirituais e invisíveis, de uma graça invisível derramada sobre a igreja. Então não existe fé e espiritualidade sem uma comunidade de fé. Não existe espiritualidade se nós não caminharmos juntos com outras pessoas. Por isso que semana passada eu pedi para você parar um pouquinho no culto aqui e olhar para as pessoas que estão ao teu redor aqui e falei o que para vocês? Essas são as pessoas que Deus te deu para você caminhar junto.
Aí você pode pensar assim: nossa, aquele ali, pois é, ruim tanto quanto eu e você, porque nós não somos perfeitos. Mas Deus nos chamou e nos atraiu até esse lugar para nos guiar, para nos pastorear, para nos fazer andarmos como irmãos. Olha só, a atitude dele foi abrir as portas para que o povo pudesse congregar e estar juntos diante do Senhor. O que Deus está fazendo aqui não é o mesmo? Deixa eu te fazer uma outra colocação. O que Deus está fazendo aqui hoje na nossa igrejinha, eu chamo de igrejinha, tá, irmãos? Mas não é por tamanho e nem por demérito, é costume só, carinho mesmo. O que Deus está fazendo na nossa igreja hoje, se você não sabe, você precisa saber. Se você não sabe, você pode me perguntar, ou perguntar para alguns dos presbíteros: o que Deus está fazendo na igreja hoje? Deixa eu te falar uma coisa: o que Deus está fazendo aqui não é o mesmo que Ele está fazendo na igreja do lado ali, nem na outra do lado lá, e muito menos na internet. Nós somos um povo só, presbiterianos, batistas, enfim, nós somos um povo só. Mas Deus está cuidando de cada igreja, com a sua peculiaridade, tratando cada igreja. Quando Deus quis mandar carta para a igreja, Deus não mandou uma carta para todo mundo, Ele mandou uma carta para cada igreja. Ou seja, Deus está fazendo algo em cada igreja, e Deus está fazendo algo aqui na nossa igreja, e nós precisamos entender o que Deus está fazendo, e participarmos do que Deus está fazendo, porque é Deus que nos chama a participar disso. Será que nós queremos? Será que nós queremos? Porque nós precisamos participar do que Deus está fazendo. Então a pergunta é, deixa eu te fazer essa pergunta: o que foi fechado para Deus nas nossas vidas? O que será que eu e você fechamos para Deus? E nós falamos assim: não, disso aqui trato eu. Não, da minha vida financeira quem cuida sou eu, Deus não dá pitaco. Quando eu falo Deus não dá pitaco, eu não estou querendo dizer que na hora que você se enrolar, para quem que você vai orar? Para Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte: nós buscamos direção para Deus em muitas coisas nas nossas vidas, mas tem coisas que você não busca direção para Deus, não é verdade? Tem coisa que você decide pelo teu próprio coração. Então qual porta para Deus você já fechou? Não, ó, isso aqui Deus pode, a igreja pode falar, o pastor pregou uma palavra lá que para isso aqui é legal. Ó, o Caio trouxe uma palavra outro dia lá que para essa área da minha vida aqui pode ser que sim. Ah não, mas essa aqui não. Essa aqui, qual porta será que nós fechamos? Porque foi isso que a casa havia feito. Na nossa vida pessoal, espiritual, sabe como essa palavra ela reflete nas nossas vidas? A nossa oração começa a ser apagada. A gente já não ora mais. A palavra de Deus, ela passa a ser negligenciada. O culto, ele não tem mais reverência. A nossa casa é marcada por cultura, pelos movimentos do rio da cultura, das cidades aí, e não pela palavra do Senhor. O meu ministério se torna sem santidade. A doutrina não tem mais amor, não tem mais afeto. A minha rotina é religiosa. Eu tenho que vir no culto, né? Porque vai que eu morro e vai para o inferno. Você não entendeu nada ainda então. Talvez a igreja continue na tua vida. Talvez a igreja continue na minha vida, talvez eu venha aqui aos domingos, mas talvez a minha vida com Deus está com as portas fechadas. Entende o que eu quero dizer? Talvez nós cumprimos um rito religioso de estarmos, mas de fato Deus está do lado de fora, porque nós fechamos as portas do templo. Mas como Deus restaura o seu povo então? Em primeiro lugar é assim: Ele reabre as portas, Ele restaura o culto. E o primeiro culto, sabe por quê, irmãos? A gente não pode achar também que o culto é só aqui. Não. O culto é de segunda a segunda. Quando você está indo trabalhar, você está prestando culto ao Senhor. Quando você está criando os teus filhos, cuidando da sua esposa, cuidando do seu marido, pagando suas contas em dia, você está adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. A nossa vida inteira é uma expressão de culto ao Senhor. Amém? Isso aí é um princípio base para nós reformados calvinistas. O culto não é aqui só. Nós vivemos uma vida desregrada de segunda a sábado. Aí domingo nós colocamos a roupa de culto com roupa de domingo e eu venho na igreja. Não.
Não tem roupa de domingo e não tem roupa de segunda. A minha vida inteira é culto ao Senhor. Posso fazer uma aplicação missional para a igreja? Deixa Deus abrir as portas da tua vida, para que outras pessoas possam participar do teu culto e sejam salvas através da tua vida. Deixa Deus ver como você lida com a tua vida, com as tuas finanças, com os teus filhos, Deixa Deus ver. Deus não, perdão. Deixa os teus vizinhos verem, deixa as pessoas verem. É assim que nós vamos alcançar pessoas, vivendo o Evangelho, sendo um culto de portas abertas, para que o mundo saiba que nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino da luz. Então Deus, Ele restaura o templo e Deus restaura o culto. E nós somos templo. Nossa vida é culto. Amém? Mas em segundo lugar, como que Deus então restaura essa nação? Como Deus restaura as nossas vidas? Ele purifica o templo, mas também purifica os ministros. Olha o que o verso 15 diz: congregaram os seus irmãos, santificaram-se e vieram, cumprindo a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, todas as coisas impuras que encontraram no templo do Senhor. E os levitas pegaram essas coisas e levaram para fora. Olha que detalhe, ao vale de Cedron. Olha, o 17 diz assim: começaram a santificar no primeiro dia do mês. Gente, de novo, quando você lê comigo aqui, começaram a santificar no primeiro dia do mês, o que você entende aqui? Prioridade. Estão me entendendo ou não? A prioridade deles era o quê? A casa do Senhor. A casa do Senhor. No primeiro dia do primeiro mês e no 8º dia, chegaram ao pórtico do Senhor. Olha agora, em 8 dias, santificaram a casa do Senhor, e no 16º dia do mês, terminaram. Em 16 dias, o templo estava restaurado, para voltar a acender a lâmpada que representava a presença de Deus, para que houvesse a bacia do propiciatório, para que houvesse o altar para sacrificar, que vai ser o nosso próximo ponto. Então, olha que interessante. O texto mostra 2 purificações. Primeiro, as pessoas estão sendo purificadas. Os sacerdotes, os ministros estão sendo purificados. Para depois sim, purificarem a casa do Senhor. O texto diz que Ezequias não manda apenas limpar um espaço. Ele está restaurando o coração das pessoas também. Mas olha que interessante. O texto diz que toda a imundícia que estava lá dentro, ela foi jogada lá no vale de Cedron. Sabe que eu fiquei lendo, eu li isso aqui, eu fiquei pensando, ruminando, orando, pensando, e eu fiquei pensando assim, sabe, irmãos, aquilo que é imundo nas nossas vidas, aquilo que muitas vezes é sujeira, às vezes a gente quer reorganizar essas coisas, sabe? Entende o que eu quero dizer? Às vezes você quer pegar uma coisa quebrada da tua vida e você quer ficar colando, e não tem como colar mais. Às vezes a gente quer ficar fazendo remendo, igual nós fizemos aqui, nós varremos o entulho para o canto, mas foi com um propósito. Nós vamos precisar do entulho, por isso que o entulho está ali no canto. Mas às vezes nós pegamos a nossa vida, pegamos os nossos entulhos e ficamos colocando no canto. Você sabia que a vida moderna, pós-moderna hoje é assim? A vida das pessoas estão cheias de entulhos, cheias de coisas, mas todas estão escondidas, porque o que ela posta no Instagram e no Facebook é sempre bonito. Não é verdade? O que será que nós temos escondido nos cantos? Só que olha o detalhe que a palavra do Senhor fala. Eles não jogaram a imundícia dos ídolos, a sujeira, as coisas consagradas aos demônios, as coisas consagradas aos outros deuses, não jogaram no canto. O que eles fizeram? Jogaram para fora do templo, levaram lá para Cedron. Sabe o que isso significa? Que aquilo que contaminava a vida deles, contaminava a casa de Deus, não foi reorganizado, não foi escondido e nem tampouco tolerado, foi removido.
Deus está trabalhando em favor da igreja. Às vezes as pessoas não trabalham em favor da igreja, mas Deus não para de trabalhar. Aí você fala assim: da onde será que o Caio está tirando isso, hein? Da Bíblia. Jesus falou o seguinte: o meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. E Jesus trabalhava em favor de quem? Do seu povo. Nós vivemos dias onde nós muitas vezes queremos uma espiritualidade superficial. Nós queremos portas abertas, mas nós não queremos purificação. A quem deseja culto, alegria, crescimento, bênção, milagres, como nós terminamos a série agora, queremos pão, mas não queremos o Cristo, o pão da vida. Muitas vezes nós queremos tudo isso, nós queremos um culto, mas tem bastante gente, mas está cheio de gente, tem luzes, nós queremos um monte de coisa. A gente só não quer tratar aquilo que nós precisamos tratar diante do Senhor. Quando eu trato aquilo que eu preciso tratar diante do Senhor, se está cheio, está vazio, se a cadeira está cheia, está vazia, se a música foi boa, se a música foi ruim, porque é ruim, porque é eu que estou cantando. Então, tudo isso não importa. O problema de Judá não é desorganização. O problema de Judá era impureza. O problema de Judá era consertar a vida diante do Senhor. Irmãos, tem coisa que não dá para ficar remendando. É hora de pegar o entulho e chamar uma caçamba e jogar tudo na caçamba e mandar embora. Então, nós como igreja precisamos tomar cuidado para nós não confundirmos atividade com impureza, ou atividade com pureza. A igreja, nossa, minha igreja é santa, ela é cheia de programações. E quem falou que programação santifica a igreja? Não é a programação que santifica a igreja, é? Não, não é. Então nós podemos ter agenda, música, culto, estrutura. Estamos agora mexendo com a estrutura da igreja. Nós podemos ter tudo isso. Mas se nós não limparmos as nossas mãos, o nosso coração como igreja, não adianta nada, irmãos. Estão me entendendo? Não adianta nós fazermos uma parede nova se o nosso coração e as nossas mãos não forem purificadas diante do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Na tua vida, na minha vida, o que precisa ser retirado? O que será que eu e você precisamos jogar fora? E se você entende um pouquinho de informática, eu vou fazer uma aplicaçãozinha para você entender. Tem coisas na nossa vida que você não adianta apertar o delete. Você tem que segurar o shift, para quem usa o Windows aí. Quando você segura o Windows e deleta, não tem como restaurar mais. Tem coisas na sua vida e na minha vida que precisam ser tiradas, irmãos. Precisa ser tirado, precisa ser jogado fora. Qual pecado será que eu me acostumei com ele? Será que nós temos pecados que nós nos acostumamos? Será que nós não transformamos pecados em hábitos? Será que você fala assim: não, isso aqui não é um pecado, é apenas um hábito ruim? Nós vivemos na era dos gurus, né? Os livros sobre átomos atômicos e tudo mais e tal. Quais são o problema? Geralmente eles acertam no diagnóstico, eles só não têm solução. E não tem mesmo, não tem como ter. Porque nós normalizamos os hábitos. Qual atitude sua você espiritualizou para dizer que Deus está de acordo? Entende o que eu quero dizer? Quando a gente erra uma coisa na primeira vez, a gente fica meio mal, né? Aí na segunda você erra, você fica menos mal. Na terceira, daqui a pouco você fala: mas Deus sabe que eu sou assim, né? E a gente vai normalizando. Qual área da nossa vida será que a gente tem uma aparência religiosa, mas ela está contaminada pelo meu orgulho, ou pela minha amargura, pela minha vaidade? A restauração bíblica, a restauração que o Evangelho de Cristo propõe para mim e para você nessa manhã, não é apenas levantar paredes e abrir portas, mas ela quer remover de dentro de cada um de nós aquilo que nos impede de caminhar verdadeiramente como discípulos de Jesus Cristo. É duro esse discurso, né, irmãos? É duro esse discurso. Mas Deus nos quer para Ele. Amém? E não tem como nós andarmos com o Senhor se nós não estivermos dispostos a santificar as nossas vidas. E em terceiro
lugar, como que o Senhor, Ele restaura o povo. Ele exige sangue pelo pecado do povo. O verso 20 diz assim: então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os chefes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E ordenou aos filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecessem sobre o altar. Mortos os novilhos, os sacerdotes pegaram sangue e aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes diante do rei e da congregação, e estes puseram as mãos sobre eles. E por fim, os sacerdotes mataram e com o sangue fizeram oferta pelo pecado aos pés do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei havia ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo o Israel. Ezequias já havia restaurado as portas do templo. O templo já havia sido purificado, mas as vidas ainda estavam destruídas e manchadas pelo pecado. Ezequias sabe agora que essa nação precisa restaurar a sua aliança com o Senhor. Não adianta a aparência. Não adianta a aparência. A gente pode trocar de roupa e enganar as pessoas, mas a gente não consegue enganar o Senhor. A porta estava aberta, o templo estava restaurado, a lâmpada estava acesa, mas a nação continuava com a sua aliança quebrada diante do Senhor. Judá não podia simplesmente falar assim: agora é um novo tempo na minha vida. Não adianta falar agora é um novo tempo na sua vida. Você precisa consertar o que está de errado primeiro. Olha só que interessante isso. De novo, a igreja não pode achar que dá para viver um tempo novo sem começar por arrependimento. Avivamento não vem com música. Avivamento não vem com oração alta. Avivamento vem quando a igreja se arrepende dos seus pecados. Quando eu e você reconhecemos que nós precisamos da graça. É impossível recomeço sem confissão. É impossível recomeço sem o culto se tornar uma alegria para o nosso coração. De qual pecado será que nós precisamos nos arrepender hoje? Eu inverti a ordem aqui, vocês estão acostumados a eu fazer a ponte cristocêntrica e o evangelho no final, mas eu vou antecipar. Por quê? Porque nos dias de Ezequias, ainda era necessário trazer bodes, animais, sangue e derramar sangue. Hoje não precisa mais. Por isso que na hora da contrição hoje, eu fui ainda mais categórico em deixar um tempo maior de silêncio, em dizer que você precisa confessar os teus pecados. Porque hoje, entre aspas, é só confessar o pecado. Entre aspas, né? Porque no dia de Ezequias não era assim. O povo tinha que pedir perdão, mas tinha que trazer um animal para ser sacrificado. Mas Deus havia prometido uma nova aliança. Deus havia prometido que um sangue seria derramado e definitivamente o povo seria perdoado. Quando Cristo então morreu, o Evangelho diz que o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. O que isso significa? Que as portas do templo, diante de Deus, sempre estarão abertas e restauradas para mim e para você. O escritor aos Hebreus diz que nós precisamos entrar com intrepidez diante do Santo dos Santos, porque nós temos hoje um novo e vivo caminho, pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Cristo morreu na cruz para que as portas nunca mais sejam fechadas para mim e para você. Então as portas não estão fechadas. As portas até o Senhor, elas estão abertas, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Nós fechamos as portas, mas as portas do Senhor estão abertas para mim e para você. Amém? Esse é o Evangelho em 2 Crônicas 29. Ezequias está lutando para abrir portas físicas, está derramando sangue de animais para trazer perdão, levantando o templo fisicamente. Mas Jesus, o Filho de Deus, quando passou na beira desse templo em Jerusalém, ele disse o quê? Derrubem esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. E eles disseram: como?
se demorou anos e anos para construir, mas eles não sabiam que Jesus estava falando sobre o seu corpo. O véu foi rasgado, meu irmão. Você tem acesso ao Pai pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Mas lembre-se, durante 2 dias, nós choramos muito, porque ele estava morto. Mas ao 3º dia, quando ele ressuscitou, ele nos deu poder para vivermos uma vida como cristãos. Então ele trouxe sobre nós, a partir da ressurreição, uma alegria imensurável, indizível, ou como diz Paulo, inefável. Então, em 4º e último lugar, como que ele restaura? Ele leva o povo a se alegrar diante de Deus novamente. E eu vou terminar aqui, mas eu quero primeiro explicar esse ponto para você. 2 Crônicas 29, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim: também pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, liras e harpas. Se fosse hoje, um violão, o carrom, a bateria, um baixo, um teclado, os microfones. Segundo o mandato de Davi, de Gade, o vidente, e do profeta Natã. Porque esse mandamento veio do Senhor por meio dos profetas. Os levitas estavam em pé com os instrumentos musicais de Davi, e os sacerdotes tinham as trombetas. Ezequias ordenou que oferecesse holocaustos sobre o altar. No momento em que começou o holocausto, as ofertas, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos musicais do rei Davi de Israel. Olha o que fala o verso 31. Ezequias tomou a palavra e disse: agora vocês se consagraram ao Senhor. Olha que interessante. Quando o culto está sendo prestado, quando o louvor está sendo entregue ao Senhor, quando nós estamos cantando, estamos adorando, quando nós estamos sacrificando ao Senhor, Ezequias então proclama o povo e diz: venham, tragam seus sacrifícios e ofertas e ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas e ações de graça, e todos que estavam de coração dispostos, todos os que estavam de coração dispostos, trouxeram os holocaustos. O culto estava restaurado. Do templo soava o som dos louvores a Deus. O povo agora é convidado a se apresentar ao Senhor com ações de graça, com alegria. A restauração, meus irmãos, e preste atenção nisso, nós estamos terminando. Por que você acha que Deus restauraria a tua vida? Por que será que Deus restauraria a tua vida? Olha toda a história que eu te contei aqui. Eu já estou há 33 minutos falando. 34 agora. Tudo isso que Deus fez, Deus restaurou para uma coisa só. Como que o texto termina? O povo em alegria, dispostos, adorando ao Senhor na igreja, no templo. Essa é a nossa prioridade. A verdadeira restauração de Deus, só ela, presta atenção no que eu vou te falar. A restauração que Deus tem para fazer na tua vida, só ela é capaz de devolver a alegria de adorar ao Senhor. Amém? A tua relação com Deus, ela não pode ser marcada por dever. Eu tenho que estar na igreja, eu devo fazer isso. Ela deve ser marcada pelo salmo que nós lemos quando nós começamos o culto. Eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Daqui a pouco nós vamos embora. Você vai estar com a sua família, talvez você vai se reunir com seus amigos para assistir o jogo. Eu espero que seja uma tarde abençoada de comunhão com a tua família e que você tenha uma boa experiência. E não tem problema nenhum você fazer isso. O que nós não podemos admitir é que a gente seja mais eufórico quando o Brasil faz um gol do que quando nós falamos da palavra do Senhor. É isso que nós temos que olhar para o nosso coração. Não é pecado você assistir o jogo. Pecado é que nós amamos mais as coisas do que o Senhor. Então, como você está agora? Como está o teu coração nesse momento? Talvez alguns estejam chorando por dentro. Talvez alguns colocaram a roupa de vir na igreja, mas está com as portas destruídas, com as portas queimadas, com o templo queimado.
A restauração que Deus tem para mim e para você vai nos trazer de volta a alegria de cultuar, de cantar, de adorar e de louvar ao Senhor. Esse é um elemento mais forte da narrativa do culto do texto de hoje. O templo estava fechado, meus irmãos, há muitos anos, e a nação nunca percebeu. A nação nunca percebeu. Às vezes a gente passa 1, 2 semanas sem estar na igreja. A gente não sente nem falta mais. Entende o que eu quero dizer? E eu não estou pregando legalismo aqui, tá? Não estou dizendo que é pecado, que você vai para o inferno. Não é nada disso. Quando Deus é o centro da nossa vida, tudo vai funcionar na nossa vida. Tudo. Com o tempo Deus vai colocando todas as coisas no seu devido lugar. Termino fazendo uma pergunta para o nosso coração. Será que nós nos acostumamos a viver com Deus fora do centro? Em quais áreas você se acostumou a viver com Deus fora do centro? Quando eu falo isso, o que eu quero dizer é: será que do nosso casamento Deus é o centro? Será que da nossa carreira, do nosso trabalho, Deus é o centro? Será que das nossas finanças, Deus é o centro? Será que do nosso coração, da nossa vida, Deus é o centro? Vamos meditar. Antes de você festejar à tarde, tira um tempo para meditar sobre essa palavra. Deus vai restaurar o culto. Deus vai restaurar a nossa vida espiritual. Amém? Deus abençoe. Coloque-se em pé. Vamos orar para nós terminarmos.